Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à Corrente Esperança. Já são 8 horas. Vamos dar início aos nossos trabalhos, nossos estudos, procurando se harmonizar, fazer nossas mentalizações, porque sempre alguém do nosso convívio está precisando muito das nossas vibrações de amor. E o planeta por inteiro, né? Mas temos tanto que agradecer a Deus, né? No meio de todas essas dificuldades, nós temos muito que agradecer a Deus. Só o fato de nós conhecermos essa doutrina, de conhecermos o Evangelho, de termos uma casa que nos acolhe com tanto amor, com tanta fraternidade, a nossa família Corrente Esperança. Então, quem fará a prece de abertura será o nosso irmão Carlinhos, Jaqueline fará a leitura e nossa irmã Jeane fará a palestra sobre o tema Bem-aventurados os aflitos. No final, socorro dará os avisos. Então, meus irmãos amados, tenhamos uma reunião bastante harmonizada, que foi para isso que nós viemos aqui, em nome do nosso querido Jesus. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à casa agora Deus, com carinho, com seus próprios para que possam entrar em contato com as pessoas. Nessa noite maravilhosa, possamos ter paz e muita luz nesse ambiente. Que o Senhor Deus possa nos abençoar cada dia. Casa, trabalho, o nosso lar, todo mundo está com esperança, possa nos auxiliar nas necessidades que temos. Jesus possa iluminar a nossa palestra de hoje, para que nós possamos, através dela, entender, compreender as dificuldades da vida. Boa noite. Nossa leitura de hoje do Evangelho está no capítulo 5, item 18. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sob o trono ou sob a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sempre em uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto à aflição, não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que num combate sangrento, porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sobre o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação:
eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra. E depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Harvard, 1863. Que Jesus ilumine nossa irmã, que ela possa trazer para nós hoje todas as mensagens de que estamos necessitando, principalmente num momento tão conturbado como o que estamos vivenciando hoje, e que muitas vezes pensamos em desanimar, presenciando uma suposta vitória do mal. Eu tenho certeza que é isso que nossa amiga vai trazer para nós hoje. Que Jesus te ilumine. Meus irmãos, boa noite. Nós vamos hoje começar diferente. Nós vamos começar conversando e ouvindo o outro. Por exemplo, o que é felicidade para você? O que é felicidade? O que é ser feliz para você? Pequenas coisas, nas mínimas coisas. E para você, meu querido, o que é felicidade para você? Sim, saúde e paz. Para ti, Socorro, o que é felicidade? É uma opção. Eu opto em ser feliz. Veja bem, quando a gente ouviu isso aqui, o bem e o mal sofrer, muita gente pergunta, o que é sofrer bem e o que é sofrer mal? Porque todos nós sabemos que a felicidade não é desse mundo. Mas isso não nos dá o direito de cruzar os braços e de esperar que as coisas venham a nosso favor, sem que a gente vá buscar, sem que a gente se fortaleça, sem que a gente procure resolver as nossas pendências, as nossas carências, que a gente não tente se fortalecer para enfrentar essas dificuldades. Porque aqui, se eu for perguntar um por um, você é feliz? Olha a interrogação. O que é ser feliz? Porque a gente precisa de muito pouco para ser feliz. O problema é que nós jogamos expectativas demais na gente, naquilo que a gente se propõe, naquilo, inclusive, que a gente espera do outro. A gente coloca expectativas no outro, porque a gente sempre culpa o outro da nossa infelicidade. A gente culpa o patrão, a gente culpa o governo, a gente culpa os companheiros, maridos e esposas, a gente culpa os filhos, a gente culpa a cidade que a gente vive, a gente culpa o período que a gente está vivendo, mas a gente não para pensar no que a gente deveria fazer para solucionar. E o Evangelho aqui começa muito claro. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, ele não se referia àqueles que sofrem em geral. Porque Jesus, ele falava por metáforas.
Jesus não podia falar diretamente. Jesus tinha olheiros e ouvintes em tudo quanto era lugar. Jesus tinha pessoas que o acompanhavam porque o amavam, porque acreditavam que ele era o Cristo, porque acreditavam que ele era o Messias. E tinha aqueles que seguiam a multidão apenas para desmascará-lo, para colocá-lo em situação vexatória. E isso foi uma constante na vida de Jesus. Ele precisava de muita sabedoria, e ele tinha, para poder falar o que ele queria, sem que ele precisasse ofender a quem quer que seja, e se omitir, que era o mais importante. Porque quando eu pergunto, você é feliz? Eu posso até dizer que não sou, mas eu procuro. Eu procuro. Porque felicidade é uma opção. Porque ninguém vai ser feliz por mim. Ninguém vai botar força, empreender força numa dificuldade que é minha. Ninguém vai mudar aquilo que há de errado em mim, senão eu mesma. Ninguém pode me mudar. Só quem pode fazer essa mudança em mim sou eu. Felicidade para mim também é saúde e paz. Como é que eu posso ser feliz? Ah, mas eu tenho tal doença. Mas isso não quer dizer que você tem uma doença física, você tem um mal físico, mas você pode ter uma mente saudável, um espírito saudável. Você pode ser uma casa de recepção do bem, da paz. Eu estava conversando com alguns amigos na escola e coincidentemente, que coincidências não existem, a gente fica conversando e eu noto que eu sou muito questionada pela minha condição de espírita. Eu sou muito questionada. E coincidentemente hoje eles me perguntavam por que é que os meus alunos, por que é que eu não colocava alunos para fora de sala? E por que é que meus alunos sempre tinham mais, não tinham menos? Aquele sinalzinho. Eu disse, porque eles merecem mais, porque eles não me dão trabalho. Mas fulano de tal, bom, ele pode dar trabalho a você, a mim ele não dá. E o que é que você faz? Que macumba é essa que você faz para que fulano de tal não lhe dê trabalho? Porque eu tenho certeza que o assunto girou em torno do aluno para botar a palavra macumba. Aí eu disse, a macumba que eu faço, hoje eu respondi. A macumba que eu faço lá na sala de aula é a mesma que eu faço aqui, para aguentar comentários desse tipo. Não, mas eu não quis ofender, não. E nem peça desculpas porque você não me ofendeu. De maneira nenhuma. Agora é macumba sim. É macumba que eu faço comigo. Eu que tento dobrar o instinto ruim que tem em mim, porque não me falta vontade de rodar a mão, não me falta, não. Eu tenho vontade de chegar lá, dar um tabefe, tem que bater lá do outro lado. Mas eu querer é uma coisa e eu poder é outra. E esse é o nosso problema. Nós achamos que tudo que nós queremos, nós podemos.
E não é bem assim. Ah, é sim. Só foi assim para Barack Obama, gente. Yes, we can. Só foi para ele. Porque era óbvio que aquele povo precisava de uma mudança, de um governante que proporcionasse as mudanças que os Estados Unidos estavam precisando. Eles estavam precisando de um presidente de cor, porque eles estavam acostumados a presidentes brancos de olhos azuis, alimentando cada vez mais o racismo, a discriminação, que é viva, presente no meio deles até hoje. Eles precisavam de um presidente extremamente bem casado, que fosse na escola buscar os seus filhos, matricular os seus filhos. Eles precisavam de um presidente que, quando a mulher descesse aquela escada monumental, ele dissesse para ela, antes de qualquer coisa: você está linda. Ele dançava com ela nos salões, isso aí está para todo mundo ver na internet. Dançava, sussurrando ao ouvido, certo? Quem sabe lá as coisas maravilhosas que ele dizia para ela. Mas ele proporcionava felicidade para ela e recebia essa felicidade. Os Estados Unidos precisava de um governante que criasse, que permitisse que as filhas tivessem um cachorro e que esse cachorro circulasse livremente pela Casa Branca. E que na hora que ele estivesse recebendo as autoridades máximas, o cachorro passasse tranquilamente, olhasse para ele e pulasse no colo dele, para mostrar que a vida e que a felicidade é feita de pequenas coisas. Coisas tão simples que eu posso fazer, que você pode fazer. Mas a gente busca a felicidade culpando o outro quando essa felicidade não vem. Isso resume o bem e o mal sofrer. Porque sofrer bem não é cruzar os braços. Do suor da tua testa tirarás o teu sustento. Está lá para todo mundo ler. Todas as facções religiosas pregam isso. Eu nunca vi ninguém viver de brisa. Abrir a boca e pronto, estou saciado. Nunca vi isso. Você precisa batalhar. Você precisa saber que quando você está errado, só você pode corrigir o seu erro. Só você pode remediar o seu erro. E não dizer o que não tem solução, remediado está. O que não tem remédio, remediado está. O que não tem jeito, fica sem jeito. Ou então, se não é tu, vai tu mesmo. Isso é o que a gente não tem o direito de fazer. Porque todos nós temos o direito até de errar. O que a gente não tem o direito é de ser cruel com quem errou. Isso a gente não tem. A gente não tem o direito de pagar o mal com o mal. A gente não tem o direito de ser orgulhoso e egoísta, mas a gente é. E muito. Porque a gente acha que não ser orgulhoso é sair na rua e dar bom dia às pessoas, dar boa tarde, dar boa noite. Não, não tenho orgulho, não. Eu falo com todo mundo. Eu falo do porteiro ao diretor da escola. Eu falo do porteiro ao presidente da empresa. Faz parte da sua educação doméstica. Não tem essa questão de você gostar ou deixar de gostar.
É fazer porque tem que fazer. Porque é preciso fazer. Porque essas pessoas que nos trazem infelicidade, que nos fazem infelizes, pelo que quer que seja, são doentes. E são os doentes que precisam de médicos, porque eles têm uma doença que pode até não ter cura nunca nessa existência, que é a doença da alma. A doença da alma é um câncer que corrói tudo que existe em você e não tem medicamento nenhum a não ser o amor, o treino do perdão, do alto perdão, o desnudar-se de seu orgulho e do seu egoísmo. É o único remédio. Isso é o bem e o mal sofrer. Quantas pessoas eu ouvi hoje? Ai, meu Deus, quando é que vem junho? Quando é que junho chega? Porque vem as férias em julho. Ave Maria, chega dezembro, mas não chega julho para as minhas férias, quando a gente veio de um feriado de 4 dias. E que foi a opção nossa não descansar pelo menos um. Foi nossa opção. Fui eu que inventei aquele guarda-roupa para arrumar, aquela calçada para varrer, aquele amigo para visitar. Eu poderia ter ficado descansando, no outro dia eu ia. Aquela farra para fazer. Foi a opção minha. Então agora eu estou reclamando porque chegou a segunda-feira, chegou a terça-feira e eu já estou pedindo para que chegue junho, para ser logo férias. Eu tenho que ir para o meu trabalho contente, feliz, satisfeita, porque eu estou com, no mínimo, eu não sei nem quantos eu tenho esse ano, nem somei, mas são mais de 200 adolescentes extremamente mal resolvidos em casa. Extremamente. Quarta-feira eu vi uma cena que eu chorei muito. Na quarta-feira, na escola que eu trabalho, antes fazendo parte das comemorações da Semana Santa, eles fazem um evento lá chamado Cristo Jovem. E tem palestras, e eles se reúnem. Cada sala de aula, no início da manhã, tem uma falação, tem uma prece, tem o pão e o suco de uva representando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo é partilhado na sala todinha, essas coisas. Depois eles vão todos para um auditório e lá eles fazem dramatizações, eles cantam as músicas que precisam ouvir. E eu estava lá quando um dos pais, eu já cheguei na quarta-feira, eu já cheguei lá às 10h40, porque eu só tenho lá as 2 últimas aulas. Então, quando eu cheguei, já tinha meio mundo de coisa. E tinha um palestrante lá, eu esqueci até de onde, eu acho que era da comunidade Pio X. Se não me engano, era da comunidade Pio X. E eles estavam fazendo uma dramatização. E depois dessa dramatização, a menina, durante a dramatização, a menina ouvia Jesus. Ela dizia, oh meu Deus, eu queria que Jesus viesse para me ajudar com isso. Aí Jesus aparece lá, Jesus, toda contente, isso assim, olha, isso assim. Aí a amiga liga, fulana vai para a balada hoje, não sei o quê. Aí ela, não vou não, porque eu vou para a missa, de mãos dadas com Jesus.
eu vou para a missa. Agora aquela cara assim, eu tenho que ir para a missa. E depois apareciam mais umas colegas, todas arrumadas, e elas, não, vamos para a balada. Aí Jesus dizia, mas você não disse que ia para a missa? Ô Jesus, assim você me confunde. Era um misto de humor, mas que é a realidade do jovem. É a realidade do jovem, né? Eu sei que numa hora lá, ela dizia, peraí, que eu vou lhe colocar exatamente de onde nunca você deveria ter saído. Aí chegou lá, botou Jesus na cruz, deu uma tapa de um lado, do outro, e saiu, foi para a balada com as amigas. Foi para a balada com as amigas. E o Jesus ficou lá. Aí foi quando o rapaz da comunidade veio explicar a dramatização, tal, tudo aquilo muito bonito. Aí disse, olha, Jesus morreu de braços abertos para deixar bem claro que ele estava ali para abraçar a todos. Aí tinha um monte, a escola inteira, fora aqueles que já faltaram, porque sabia que não ia ter aula e que teria esse momento. Então eles fizeram questão de perder esse momento. Eles fizeram questão de perder. Mas aí estava tudo lotado. Aí tem um professor lá, que ele não atua como professor, ele é o organizador de eventos, ele é quem faz aquelas coisas para os alunos, horário de estudo, é quem prepara aulões, não sei o quê, e ele é muito querido, Jairo. Aí ele disse, Jairo é quase pai de todos vocês. Aí todo mundo, E a coordenadora, ela é muito amorosa, muito carinhosa, ela é dura, mas ela sabe punir, ela sabe como punir, a hora de punir e a hora de deixar passar. Ele disse, Eriquícia, parece uma mãe de vocês, então que vocês vejam em Jairo um pai, que você veja em Quícia uma mãe. E eu queria pedir àqueles alunos que têm problema com os seus pais, que procurem, a essa altura já estava quase todo mundo chorando. Quando ele disse, venham aqui abraçar seu pai, venham aqui abraçar sua mãe. Quase que o auditório fica vazio, as cadeiras vazias. A maioria, eu diria que 70% dos alunos levantaram e foram abraçar Jairo e Quícia. Aí eu fiquei olhando assim, eu disse, meu Deus, olha o que é que a gente enfrenta em sala de aula. Olha a carência afetiva desse povo. Olha a falta de assistência desse povo. Olha a necessidade de um abraço desse povo. Aí quando a gente não está bem, o que é que dá? Chega na sala de aula e encontra a maioria assim. Eu tenho uma sala que tem 42 alunos. Somente 6 os pais não são divorciados. Dá para bilivar numa coisa dessa? Somente 6 têm os pais convivendo juntos na mesma casa, dividindo os mesmos problemas, enfrentando as mesmas dificuldades. Olha a situação do nosso jovem. Então, por que eu vou para o meu trabalho insatisfeita quando eu sei que aquele jovem que eu tenho 4 vezes mais a idade dele, e muitas vezes eu não consigo lidar com aquele problema, e ele está ali, sozinho, desamparado, sofrendo mal, porque existe o bem sofrer. E o bem sofrer não é aceitar o sofrimento, mas é enfrentar com coragem aquilo que o Senhor permitiu que a gente vivesse, porque era preciso que a gente vivesse.
Era necessário que a gente vivesse. Quando eu cheguei aqui, Jaqueline, não sei o que, um assunto nosso aí. Aí eu disse, Jaque, existe o nosso tempo e existe o tempo de Deus. Não vai faltar oportunidade. Porque naquela hora, não era para mim, não era para ela. A gente nunca quer que as coisas saiam do nosso controle. É chato mesmo, claro. Eu quero as coisas do meu jeito. Eu acho até que eu preciso delas do meu jeito. Mas será que o meu jeito é o melhor jeito? E o que é que eu estou fazendo para resolver isso sem ser do meu jeito? Nós não temos que cruzar os braços, mas nós não temos que ser infelizes. De maneira nenhuma. Porque a mesma Bíblia que diz que a felicidade não é desse mundo, ela diz o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a gente procura Deus, não, a gente xinga logo quem? Fulaninho lá de baixo. É ele que está destruindo minha vida. A gente responsabiliza o de lá de baixo por tudo que nós fazemos. Foi ele que me tentou para eu fazer isso. E a minha vontade, onde é que fica? E o meu livre-arbítrio, onde é que fica? Ele escolheu provocar as pessoas, tentar as pessoas, incitar as pessoas na prática do mal. Ele escolheu, mas eu também fiz minhas escolhas. Eu também fiz minhas escolhas. E aí? Onde é que está a culpa? Quem é mais culpado? Ele que vive disso ou eu que sou um número a mais no caderninho de anotações dele? Eu que permito que ele faça essa zorra na minha vida, essa bagunça na minha vida, sou eu. E depois eu olho cinicamente para cima e digo, Senhor, por que me abandonaste? E ele vai dizer, eu te abandonei? Eu? Que conversa é essa? Bebeu, foi? Eu te abandonei. Eu saio correndo atrás de você e você correndo não quer nada comigo. Como é que agora você me acusa de abandonar vocês? Que eu acho que Deus deve pensar isso. Meu Deus, eu fiz essa criação aqui, meu Deus do céu. Jesus de menino, eu sou teu irmão. Deus é nosso Pai. E tu tá assim nessa vida. É um mal sofrer. Assistindo o noticiário, sei lá, se foi fantástico, nem lembro mais. É porque agora tá assim, sabe? Quando a gente entra no isenta, aí começa a esquecer as coisas. Mas eu acho que foi no Fantástico. Um morador de rua. E tinha um determinado momento do dia que ele ia para a biblioteca pública. E lá ele ia estudar. E isso ele fez durante anos. Anos. E um dia ele fez o concurso do Banco do Brasil, pedindo esmola, juntou o dinheiro, pagou a inscrição, fez e passou. Ele guardava os livros, alguns poucos que ele tinha, dentro de uma lata, debaixo de um banco numa praça, e botava grama por cima, capim por cima para guardar, ia para as andanças dele e voltava. Dormia na rua, comia lixo, coisa do lixo, o resto das pessoas nos pratos, nas lanchonetes.
mendigando e passou no concurso. No dia de assumir, ele não tinha roupa para vestir. Aí ele foi lá, do jeito que estava. E disse que não tinha roupa para vestir, para ir, para assumir. E os colegas se reuniram e compraram 2 mudas de roupa para ele, até que ele recebesse o primeiro salário e arranjar. Um deles ofereceu um quarto que tinha fora da casa, não tinha contato com a casa. Disse, vá lá, ajeita. Ele ajeitou, limpou, botou uma cama. E ele passou 30 dias até receber o primeiro salário, depois alugou um cantinho para ele. E deve estar lá. Deve estar lá no Banco do Brasil, um morador de rua. Esse é o bem, é o mal sofrer ou é o bem sofrer? Fosse outro, estava roubando, matando, assaltando aí o povo, levando carteira, celular das pessoas para justificar. Não, eu tenho que fazer porque eu estou com fome, eu tenho que roubar para comer. Nunca tirou nada de ninguém. E a ajuda veio no tempo de Deus. Quantas vezes a gente não reclama das coisas que a gente tem e quando os nossos planos não saem como a gente desejava, mas o outro é culpado. Eu não tenho culpa nenhuma. A culpa é do outro. Foi você que não veio na hora que eu chamei. Foi você que não me estendeu a mão na hora que eu precisei. Foi você, foi você, foi você. Nunca fui eu. Por minha culpa, minha tão grande culpa. É muito difícil. Mas a gente vai, as pessoas vão para a Igreja Católica e fazem isso. Diante de Deus. A gente abre a boca para rezar o Pai Nosso, que é uma oração que as pessoas deveriam parar para analisar profundamente as palavras, principalmente quando diz assim, perdoa os pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como é que a gente perdoa? A gente perdoou a quem nos ofendeu? Será? Não. Eu não vou nem perguntar, porque eu já sei a resposta. Porque nossa condição humana é muito aquém daquilo que a gente precisa para ser considerado cristão. A gente acha que está fazendo muita coisa vindo para aqui toda semana. Mas o que é que a gente está fazendo dentro da casa da gente? O que é que a gente está fazendo no local de trabalho da gente? Qual foi a contribuição de bondade que a gente deu dentro da casa da gente? Com aqueles que nos cercam e que cometem erros, que podem não ser os mesmos erros nossos, mas são fraquezas. Quantas vezes a gente não é injusto, a gente não é ingrato, a gente não é incoerente com aqueles que mais nos amam, com aqueles que estão sempre ali conosco, que a gente pode dizer, eu tenho onde cair vivo, que a gente diz, ele não tem onde cair morto. Morto acaba caindo em qualquer lugar, depois que morreu, morreu. No instante aparece um caixão, um buraco lá para enterrar, vai deixar no meio da rua, mas não fica mesmo. Não aparece pai, não aparece mãe, não aparece família, não aparece ninguém, mas é enterrado como indigente. Ou não é? A gente tem que dizer, eu não tenho onde cair vivo. Mas tem. Mas tem, todo mundo tem. Agora, eu não quero dobrar meu orgulho
botar a minha língua no lugar onde ela nunca deveria ter saído, e onde ela nunca deveria ter saído, que é dentro da boca, trincar os dentes e não dizer besteira. Mas que a gente tem. Todo mundo tem. Mas a nossa falha é grande demais. Então, eu queria deixar aqui hoje a mensagem de que a gente sabe que a felicidade não é desse mundo, mas é uma opção minha não ser infeliz. Eu posso até nem ser feliz. Eu posso estar até cheia de lacunas na minha vida, cheia de espaços vazios, que para mim seriam importantes que fossem preenchidos. Mas eu não sou obrigada, por causa dessas ausências, dessas lacunas, dessas faltas, eu ser infeliz. Porque se eu não posso optar, se eu não consigo optar em ser feliz, eu posso pelo menos optar em não ser infeliz. É uma questão de treino, é uma questão de prática, é uma questão de parar para ter consciência de que nós estamos aqui para lutar, para enfrentar as dificuldades do dia a dia. E que essa casa, como tantas outras, de outras e outras denominações religiosas, fazem a mesma coisa. Lhe oferece a base, o alicerce. Uma amiga minha perguntou: você foi ser espírita por quê? Por necessidade. Porque eu vim procurando solução para os meus problemas. Depois eu percebi que a doutrina espírita não resolvia problema de ninguém. Mas eu encontrava força para enfrentar as minhas dificuldades. Porque eu sempre tive a consciência de que a doutrina espírita me ajudava a ser menos ruim, a errar menos. Não que eu fosse deixar de errar. Porque se doutrina espírita resolvesse a vida das pessoas, eu seria a mulher mais linda do mundo, a mulher mais rica do mundo. E onde eu passasse, abalasse assim as estruturas das janelas quebrarem. Mas eu vim do jeito que eu preciso ser. E eu preciso mostrar que em mim tem algo muito mais do que mais de 80 quilos. Eu preciso mostrar que as minhas mãos, elas podem ser estendidas para amparar, para afagar, para segurar. Eu preciso passar para as pessoas que o que a gente tem pode não ser aquilo que a gente gostaria de ter, mas é aquilo que a gente tem que lidar, porque é aquilo que a gente tem. E dali, oferecer, doar. Era essa a mensagem. A minha felicidade depende das minhas opções. Porque feliz, totalmente, completamente, eu acho que só daqui a umas 10.000 encarnações, se houver tempo para isso. Mas eu vou botando um pé aqui, outro ali, um dia de cada vez. Então, amanhã eu tenho que ter o compromisso de ser menos ruim do que hoje, já que a palavra melhor me incomoda, já que a palavra melhor está além das minhas forças. Então, eu digo que amanhã eu preciso ser menos errada, que amanhã eu preciso ser menos injusta, que amanhã eu não posso amar menos, perdoar menos,
eu acho que o menos vai me dar mais força para que eu consiga ser mais. E ser mais. Para mim, não, mas para todos, para aqueles que me cercam, porque aí vai vir para mim também. É aquela velha história, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa nos ajudar a meditar e refletir sobre isso, para que nós possamos ser dignos das promessas de Cristo. Que assim seja. Que Jesus nos ilumine, nos acompanhe e nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Parabéns, Jeane, por compartilhar tantas palavras encorajadoras, né? E possamos realmente sermos inspirados por Jesus Cristo para buscarmos essa felicidade que está dentro de nós mesmos. Os nossos avisos aqui é sempre relembrando as atividades da casa. Às segundas-feiras, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, que sempre começam a partir das 20 horas. E o nosso professor, que a gente chama, né, Jimmy Costa, são momentos bastante agradáveis, né? Quem está participando sabe do que eu estou falando. Então, sintam-se à vontade, é aberta, pode vir a partir das 20 horas, todas as segundas-feiras. Será um enorme prazer compartilhar com vocês esse aprendizado. Na próxima sexta-feira, 6/4, a Web Rádio Chico Xavier recebe o convidado Samuel Duarte falando sobre mediunidade. Vocês podem sintonizar através de radiochicoxavier.com.br a partir das 16 horas. Próximo sábado, que é 7, e no domingo 8, a SEJA está realizando um seminário com Marlon Reikdal. As inscrições é na própria SEJA e também tem um site, é na livraria. 14/4, a AME está reeditando um workshop que já foi feito sobre suicídio e aborto. Será realizado também a partir das 14 horas. E, mais uma vez, a casa relembra a necessidade de praticarmos o Evangelho em nosso lar. A gente aqui tem pessoas que podem dar maiores orientações, esclarecimentos, mas que o convite fica esse, que possamos acender essa luz no nosso lar, a partir dessa implantação do Evangelho. E relembramos também a necessidade constante de nossas orações e nossas preces, nós lembrarmos os irmãos suicidas, aqueles que têm ideação suicida, e tantos os irmãos também da Síria, né, que continuam no mesmo estado de calamidade humana e que necessita das nossas orações, certo? E aqui, eu trouxe aqui uma mensagem do livro Fé, Paz e Amor, psicografada por Francisco Xavier, e essa mensagem é do Espírito Emmanuel, que fala em tua aflição. Em tua aflição, guarda cuidado nas horas de aflição, para que as tuas lágrimas de sofrimento não se convertam em óleo de egoísmo incandescido nas chamas do desespero, a incendiar-te o caminho. Lembra-te dos que jornadearam na terra antes de ti, e recorda que outros viajarão amanhã no sulco dos teus passos, para que a serenidade e a confiança te abençoem a existência. Nos instantes de inconformação e de dor, lança breve olhar à retaguarda e reflete na angústia dos que caminham dentro da noite sem esperança. Observa os que jazem na sombra da cegueira, os que tresmalham nas trevas da loucura, os que foram mutilados ao nascer.
Medita naqueles que ainda hoje não dispuseram de pão para sossegar o estômago atormentado, que não puderam conciliar o sono sob as garras da inquietação, ou que agonizam fora do lar, sequiosos da assistência e do afeto que lhes faltaram à vida. Não te detenhas na revolta ou no desânimo, já que possuis cérebro para raciocinar com segurança, olhos para enxergar a paisagem, verbo para tecer a caridade e o consolo das mãos para auxiliar. Não ouvides que as aflições irremediáveis emudecem o coração, impedindo muitas vezes a própria palavra naqueles que lhes padecem o insulto, e fazendo da própria luta o aprendizado bendito que Deus te concede, transforma a tua aflição menor, que ainda pode clamar e definir-se, queixar-se e estender-se, em sublime passo de entendimento, para que te faças mais útil aos que sofrem mais que ti mesmo, assimilando do Senhor a lição inovidável do sacrifício e da renúncia, através da qual, diante da flagelação e da morte, converteu a própria cruz num poema de bem-aventurança e vida imperecível. Assim seja. Isso agora a Jeane vai fazer a prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, fechar os nossos olhos e nos entregar a esse momento de prece, abrir as nossas mentes e os nossos corações para que nós possamos receber as benécias que a espiritualidade superior nesse momento lança sobre todos nós. Que Deus, com todo o seu poder, possa nos oferecer nessa noite e nós sejamos dignos de receber eflúvios provenientes das mais elevadas esferas espirituais, assim como essas águas, que nelas sejam colocados todos os elementos necessários ao nosso bem-estar físico e principalmente espiritual. Que todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam ser assistidos, amparados e muitos deles esclarecidos sobre a prática do amor, do perdão e da caridade. Que esta noite seja uma noite de reflexão, seja uma noite de receber bênçãos e que possamos sair daqui nesta noite bem melhor do que quando aqui adentramos. Que possamos, no dia de amanhã e nos outros dias subsequentes, colocar em prática pelo menos um pouco daquilo que aqui ouvimos, para que todos nós possamos provar para nós mesmos que estamos progredindo, que estamos recebendo a palavra e colocando a palavra em prática. E nós, pequenininhos que somos nessa noite, suplicamos a assistência para essa semana em nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho e onde quer que estejamos, que possamos ser luz, que possamos levar amor, que possamos domar as nossas más tendências e que possamos caminhar cada vez mais na direção do Cristo, Divino Mestre Jesus, que deve ser o nosso guia e modelo. Que assim seja.